Shalom, shalom, pessoal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês nesta noite de terça-feira. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa, onde você estiver. Que a presença do Senhor esteja contigo. Quero convidar você a dar início à nossa live, como a gente sempre faz, na presença do Senhor em oração. Amém? Vamos orar? Glória a Deus, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, pela bênção, pela graça, Senhor, deste dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias que se renovaram sobre nós na manhã de hoje. Oramos, Pai, com o coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter nos sustentado e nos guardado até aqui. Que a tua presença permaneça conosco, Senhor, e que o Espírito Santo, nosso amigo, nos conduza nessa live. Que a presença do Senhor cresça e apareça na nossa vida, na nossa família, no meio dos nossos. Senhor, te pedimos, cuida de cada um de nós, enquanto estivermos aqui na tua presença, falando da tua palavra, das coisas do céu e de tudo que envolve o Senhor. Enquanto estivermos aqui, meu Deus amado, eu peço, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda tudo aquilo que está ligado a nós na face da terra. Guarda, Senhor, as pessoas que nós amamos. Nós oramos para que este tempo seja um tempo abençoado, um tempo precioso aqui na tua presença e que o Senhor fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui estamos para glorificar o nome do Senhor e eu já quero convidar você, deixa aí a tua curtida, deixa o teu comentário e já compartilha com alguém essa live, compartilha com alguém a palavra de Deus. Lembra que eu estou sempre dizendo, nós somos aqui semeadores da palavra de Deus na vida de outras pessoas. Ah, irmã, mas e se eu lançar a palavra, né? Que é a semente, num coração que não é uma terra fértil, bom, a tua parte tu fez. Amém? Mas não deixa de compartilhar. Compartilha com pelo menos 3 pessoas essa live, em nome de Jesus. E se você está chegando aqui hoje, não conhecia o canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa as notificações e vamos andar juntos a partir do dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Esse canal é um canal que acredita nos sonhos, nas visões, nos dons proféticos e no mundo espiritual, no sobrenatural de Deus. Então faça parte e caminhe junto com a nossa grande família. Amém, gente? Que Deus abençoe a todos que estão entrando agora, os que ainda vão entrar. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida rica e poderosamente. Amém? Quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 10 em diante. Vai contar a história de um homem chamado Nabal. Esse homem Nabal conhecia Davi de vista, conhecia Davi de ouvir falar. Não tinha convivência de perto. Não sabia exatamente quem era Davi. Nabal, ele era casado. O nome da sua esposa era Abigail. E ele tinha filhos, tinha uma família. Um dia, quando Davi estava fugindo de Saul, porque vocês sabem, Davi fugiu de Saul, se escondeu na caverna de Adulão. Ali em 1 Samuel capítulo 22 vai falar sobre isso. E ali naquela caverna muitas pessoas se juntaram a Davi. Eles continuaram a andar com Davi. Visto que o alimento estava se apocando e era muita gente, a Bíblia diz que em torno de 400 homens acompanhavam a Davi. E os mantimentos estavam acabando, eles começaram a andar. E como Nabal e Davi se conheciam de vista, não tinham aquela relação estreita e íntima, mas se conheciam de vista, Davi parou para pedir ajuda para Nabal. E Nabal se recusou. Porque na ideia de Nabal, Davi era um traidor. Davi era alguém que queria usurpar o reino, o trono de Saul. Por quê? Porque não conhecia Davi.
e deduziu sobre Davi aquilo que falaram a respeito dele. Deduziu, tirou suas próprias conclusões de Davi a respeito daquilo que as pessoas falaram de Davi para ele. Eu venho trazer essa palavra hoje porque muitas vezes na nossa vida acontece isso. Pessoas que não nos conhecem, pessoas que não caminham ao nosso lado, pessoas que não sabem metade da nossa vida, metade do que a gente passa, não sabem um terço do que acontece conosco, tiram conclusões precipitadas a nosso respeito, falando coisas que elas não sabem, sabe, tirando suas próprias conclusões a respeito do que os outros falam sobre nós. Essa palavra me chama a atenção e eu quero compartilhar com vocês aqui hoje no canal, porque quando as pessoas buscam saber da nossa vida, a não ser por nós mesmos, mas buscam saber por outros, por um terceiro, sempre, elas vão acabar ouvindo coisas que não é verdade sobre nós. Eu sempre digo, gente, quando é sobre mim, pergunte para mim. Eu mesma vou poder responder. Eu mesma vou poder dizer algo. Tá entendendo? Só que às vezes as pessoas preferem tirar conclusões precipitadas a nosso respeito com o que os outros vão falar sobre nós. E isso não deve nos afetar. Não deve, como que eu posso dizer? Não deve nos paralisar. Porque toda vez que Deus levantou alguém para ser diferente ou para fazer a diferença, sempre teve alguém para se levantar para falar mal. Sempre teve alguém para se levantar para dizer coisas ruins a respeito daquela pessoa, como foi o caso de Davi com Nabal. Nabal não tinha conhecimento de quem realmente Davi era, que Davi tinha sido um escolhido por Deus para ser rei. Não foi ele que pediu, não foi ele que buscou, não foi ele que escolheu. Deus o escolheu. E mandou o profeta, unge Davi, um novo rei de Israel. Só que as coisas não aconteceriam desta maneira. Deus não daria a Davi a unção de rei para Davi tomar de Saul o trono, não. Deus ungiu a Davi para ser rei, mas no tempo certo, porque há um processo, há uma preparação. Só que Nabal achou que o quê? Davi agora ia ser rei e tinha caído lá de paraquedas. Nabal não sabia da história certa de Davi. Nabal não sabia do que realmente acontecia com Davi. E esse é o perigo da gente dar ouvido também para outras pessoas que falam dos outros, a famosa fofoca. Quando fala dos outros, quando envolve o nome de outras pessoas que a gente não conhece, a gente não tem que tirar conclusão precipitada. Tem um dito que as pessoas dizem que a moeda tem o quê? Dois lados, não é assim? A moeda tem dois lados. Toda a história tem dois lados. Nabal sabia o que as pessoas tinham falado a respeito de Davi. Mas o lado da moeda, da verdadeira história de Davi, Nabal não sabia. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. As pessoas não conhecem verdadeiramente a nossa história. A gente não conhece verdadeiramente a história de alguém. Desde o princípio, desde o começo. Por que que a pessoa é assim? Por que que ela fala assim? Por que que ela faz assim? Por que que ela trabalha assim? Tem os dois lados da história, que muitas vezes a pessoa desconhece, muitas vezes passa despercebido, ou muitas vezes a pessoa nem procura saber. E aí, nós precisamos tomar muito cuidado, e eu quero falar aqui com vocês hoje sobre isso, sobre o cuidado que nós precisamos ter quando algo deste tipo há com nossa vida, quando algo desse tipo acontece conosco, comigo e com você que está aí me vendo. Por muitas vezes nós vamos enfrentar esse tipo de situação.
de pessoas que não nos conhecem, mas que muitas vezes falam sobre nós. Muitas vezes o nosso nome está em roda de conversa que a gente nem imagina. É verdade ou não é? Muitas vezes pessoas falam a nosso respeito coisas que não são verdade e não buscam saber. Ah, mas eu fiquei sabendo assim, assim. Ah, mas eu fiquei sabendo assim, assado. Ei, uma coisa que eu quero te dizer hoje aqui. Não seja como Nabal. Não seja como Nabal. Sabia da história de Davi, só de um lado. Mas do outro lado, não sabia, não conhecia quem realmente Davi era. Às vezes vai acontecer com a gente, como já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu, de pessoas chegarem e dizer assim pra mim: ah, eu achei que tu não era assim, porque tal pessoa já tinha falado comigo a teu respeito e me disse que tu era assim, assado. Ah, eu achei que tu era assim, desse jeito, não sei o quê. Já chegaram pra mim pra falar isso. Por quê? Porque ouviram falar sobre mim através de outras pessoas. E aí não chegavam até mim, não perguntavam para mim, não conversavam comigo, porque já tinham tirado suas próprias conclusões a respeito do que outras pessoas tinham falado. E isso pode acontecer com mais frequência do que a gente imagina, como aconteceu com Nabal. Mas Abigail, a esposa dele, sabia. Abigail sabia quem Davi era. Chegou, a Bíblia vai dizer que quando ela ficou sabendo que Nabal não quis ajudar Davi com mantimentos nem com nada, Abigail se apressou para ir ao encontro de Davi, mas antes dela sair, ela preparou mantimentos para levar. E a palavra diz que ela juntou tudo o que ela pôde e disse aos servos que tinha na casa dela: olha, vão na minha frente e avisem a Davi que eu já estou indo levar as coisas para eles. Eu estou aqui parafraseando, né, para vocês entrarem na história junto comigo. Avisem para Davi que eu já estou indo levar as coisas para ele e que eu preciso falar com ele, que ele não vai embora e que ele também não faça nada de mal com a minha casa, com a minha família, com o meu marido, nada de mal, porque eu já vou lá falar com ele. E o que aconteceu foi que Davi estava irado com aquilo que Nabal fez, com aquilo que Nabal estava dizendo a seu respeito, porque não era verdade. Quando esse tipo de coisa acontece com a gente, é importante a gente saber manter a calma. Chegou até mim essa semana de pessoas que estavam falando sobre mim, sobre o meu ministério e tal. E num primeiro momento isso me incomodou. E a pessoa disse assim para mim: eu quero te contar tudo que me falaram e tal e tal. E eu orei a Deus, sabe? Eu orei e eu disse: eu não vou querer saber o que falaram a meu respeito. Eu não vou querer me defender, me justificar. Eu prefiro ficar com aquilo que Deus sabe de mim. Eu não vou querer saber para não guardar coisa ruim no meu coração. Tá entendendo? Porque se eu paro para ouvir tudo de ruim que falam a meu respeito, que as pessoas param para falar de mim, eu não vou viver. Eu vou estar sempre preocupada com o que os outros estão falando, com o que o fulano está dizendo, com o que o Beltrano fofocou, com o que o outro inventou. Não, isso não pode me atrapalhar no propósito que Deus tem para mim. Eu estou tentando evoluir, eu estou tentando me melhorar. Eu estou tentando fazer aquilo que Deus colocou para mim fazer. Eu não posso estar me preocupando a vida toda com o que as pessoas dizem, fazem ou falam ao meu respeito. Eu preciso orar e colocar isso nas mãos do Senhor. Por quê, gente? Porque mais cedo ou mais tarde a verdade aparece, a justiça de Deus é feita e quem passa vergonha são os fofoqueiros, mentirosos, caluniadores, aqueles que inventam coisa. Nabal aqui encontrou um Davi que vinha fugindo de Saul.
E que as pessoas que cercavam Davi, a Bíblia vai dizer, eram homens endividados, doentes, endividados, pobres, que não tinham recursos, eram homens assim da pior espécie, rejeitados pela sociedade. Quem olhava dizia assim: o que é isso? Me perdoe pela expressão, mas um bando de louco. O que Nabal não sabia era que Davi e todo aquele povo que estava com ele, num futuro bem próximo, o Davi que agora era fugitivo seria rei. E o povo endividado e rejeitado que estava com Davi seria um exército mais poderoso de Israel. É por isso que a gente não precisa parar para ficar ouvindo ou parar para ficar se justificando, tá entendendo? O tempo dirá, o tempo mostrará quem nós realmente somos. Quando Nabal se deu conta que agora, um tempo depois, Davi era rei, já era tarde demais. E uma coisa que é importante a gente saber, e eu quero dizer para vocês, muito importante a gente saber, é que tem lugares, tem mesas que não é mais para a gente sentar. Sabe? Às vezes Deus está querendo nos tirar dali. Porque enquanto a gente está sentado naquela mesa, conversando, ok, mas quando a gente levanta e sai da mesa para ir embora, o assunto ali é a gente, o assunto ali é a nossa vida. Então tem mesas que a gente não tem mais que estar sentado, tem mesas que a gente não tem mais que estar participando. Hoje eu entendo, não é rejeição, sabe? Não é que eu esteja me achando melhor que ninguém, não é isso. Mas tem lugares que não me cabem mais. Tem pessoas que não são mais para andar junto comigo porque não têm a mesma visão do propósito que eu. Então, eu me retiro e vou buscar em Deus o propósito que Ele tem para mim. Oro e peço a Deus: Senhor, me dá as conexões certas, coloca as pessoas certas no meu caminho. Me ajuda para que as pessoas que eu vou me aliançar, que vão estar comigo, sejam pessoas verdadeiramente de Deus e que eu possa contar com elas. Sabe? Eu fico pensando, imaginando, né? Davi, com esse povo todo. Imagina, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, endividados, sem recurso nenhum para nada. E Davi, talvez ali, né, que recebeu a promessa, a unção para ser rei, talvez olhando para aquele povo e pensando: como vai ser? O que vai acontecer agora? Tu já pensou numa caverna, um homem com mais de 400 pessoas? Imagina, a Bíblia diz que Davi se tornou líder deles. Davi